Olá, meu povo lindo, cadê meu som, Toninho? Eu quero um som maravilhoso, porque está começando mais um Passando a Limpo Mulheres e hoje muito, mas muito especial. Hoje nós vamos passar os melhores momentos de dois programas que realmente eu adorei e tudo tem um motivo. Hoje não é ao vivo porque nós preparamos o estúdio para uma apresentação que vai acontecer a partir das 9h30 da noite. Depois do Passando a Limpo Mulheres vem o Meu Mato Grosso, depois vem Jonathan e Adam cantando e encantando o nosso Mato Grosso com música para animar esse povo maravilhoso que está em casa e que tem que ficar em casa, não é verdade? Então tá, eu já vou chamar. Esse programa foi muito legal. Nós tivemos comigo aqui na minha sala a sexóloga, a Paula Emanuela, a empresária Viviane Almeida e uma mulher que tem uma voz que é orgástica, como a própria sexóloga falou, que é a Michele, minha xará tortola. E claro, minha parceira de sempre, a Cláudia Cordeiro. Gente, acompanhe esses momentos que foram muito bons. A Cláudia Cordeiro, ela que é mediadora junto comigo desse programa maravilhoso. Cláudia, por favor, chega mais. E aí, Michele? Dá um abraço, né, gata? Que delícia! Senta aí na nossa sala maravilhosa. E eu vou chamar a pessoa mais aguardada desta semana. Meu povo, Paula Emanuela, ela que é sexóloga e terapia, ela é tudo, né? Deixa ela explicar, né? Deixa ela explicar. Por favor, Paula, vem aqui, senta-se à vontade. Deixa eu dar um abraço. Que delícia, cheirosa, né? Cheirosa. As outras convidadas estão chegando, hein? Então. Enquanto isso, é babado, né? É. Você não quer sentar aqui no meio? Sim. Melhor, né? Daqui a pouco chegam as outras pessoas. A gente já vai sabatinar, Já né? vai. Hoje é sexta-feira, hoje é dia dos namorados em muitos lugares, né? Nos Estados Unidos é Valentine's Day. Chegou mais uma... peraí. Aqui é assim, você sabe, né? Eu vou falar com a Viviane Almeida, ela que é empresária, influencer e tem uma história babado para contar, né? Tudo bom, Paula? Tudo bem. Tudo jóia, que delícia. Fique à vontade, tá aqui. Seu microfone. Vamos sentando aqui. Daqui a pouco chega a Michele Tortola, ela que é cantora, que vai encantar a nossa sexta-feira. Mas antes disso, hoje é sexta-feira, dia dos namorados nos Estados Unidos. E nós também importamos esse dia, né? A Paula já disse que hoje tem uma frequência, né? Uma coisa. Conta pra gente. Hoje é o dia da maldade. Adoro! Sexta-feira é o dia do segundo chakra, que é o chakra da sexualidade, né? Do prazer de estar vivo, do tesão de fazer tudo. Então pode ver que sexta-feira sempre a gente quer sair, quer beber, é o dia que você joga tudo pro alto, é o dia do saco cheio, é o dia da maldade. Mas uma maldade boa, vai. Boa. Explica aí, o que é o chakra? Que tem, né? Tem gente que não sabe. Bom, Sim. Os chakras são centros de entrada e saída de energia. Tudo é energia. Porém, os nossos corpos precisam de nutrir essa energia. Então, a gente tem ali o primeiro chakra, que é o chakra da segurança. Depois, o segundo chakra, que é o chakra do prazer. E aí, vai subindo até o sétimo chakra, que é a ligação com algo superior. E eles têm que estar todos alinhados, né? Eles têm que Eles têm que estar em harmonia. É possível isso? É possível. Tudo alinhado? Eles precisam estar em harmonia. Em algum momento nós temos que estar em harmonia. Em Acho que quando eles equilíbrio. não estão em harmonia, aí começa a complicar. Aí você começa a ver a doença, as falências. Eu acho que mais ou menos assim, Quando né? eles estão em desarmonia, começa a vir para o físico. E aí vem as dores, né? As doenças, a nível emocional, a nível mental, mas vem. Oi, meu amor. Ai, entendi. Essa aqui é a Rafaela, que está participando agora, minha filha. Ela é que for. Foi o papai. O papai tá aí, mas ele não quer aparecer. O papai não aparece, o papai só dirige agora. Vai lá, vai lá. Entendeu? Papai não pode agora, ele tá em outra função. Mas é isso, mulher é isso, né? Múltiplas funções, administrando tudo, né, Cláudia? Meu Deus. Agora do vamos céu. falar desse alinhamento. Como é que funciona? Você tem algumas técnicas que a gente consegue alinhar de uma forma mais saudável, para a gente não ter os pormenores de ter um desequilíbrio? Sim, nas terapias nós temos várias técnicas, né, em atendimento que podemos fazer, mas eu sempre ensino os interagentes a
você mesmo se harmonizar. Através de banhos, de pensamentos positivos, imaginando as cores, né? E você imagina. Quais são as cores que a gente tem que imaginar? Eu sei que o violeta, o roxo, é de cura, né? Sim, vamos O começar lá azul, do primeiro, porque o primeiro é o primeiro chakra, ele tem cor vermelha que te liga à terra, tá? A mãe terra, é o chakra dos valores, dos princípios, do seu amor a pai e mãe, é o chakra da onde sai o dinheiro. Gostei, vermelho. Vermelho, então assim, existe até uma tinta que chama vermelho segurança, porque o vermelho ele te traz a segurança, o empoderamento, e o contrário de segurança é o medo. Então quando você está com medo, a dica que eu sempre dou é pense no vermelho, pensa no tapete vermelho, você andando no vermelho, trazendo o vermelho da terra, Pachamama, a terra ali te nutrindo, né? Imagina que seus pés são garras que estão se nutrindo ali da mãe terra. E aí a gente sobe para o segundo, que é hoje, né? Cada dia da semana é um dia de um chakra. E hoje é o dia do segundo chakra, que é o chakra da sexualidade. Mas não só da sexualidade. Qual que é essa cor? Laranja. Ui, olha aqui, ó. Olha, amiga. Olha aí, gente. No dia da maldade, de laranja. De laranja. Nossa, eu nunca ia imaginar laranja. Laranja, Não, que mas é a cor da alegria. Boa. É a cor da alegria, é a cor da cocriação. E muitas pessoas acham cocriação, né? cocriar os sonhos, porque assim, nós mulheres, o útero ele não foi feito só para gerar filhos, mas para gerar sonhos, cocriar sonhos, projetos. Né? Então, assim, esse segundo chakra ele vem trabalhar isso, principalmente na mulher, né? Que temos o útero. Só dar uma dica, eu tô tendo um probleminha aqui no meu ponto, ele tá descompensado. Eu acho que ele desequilibrou hoje. Os chakras dele não estão bons. Você tá ouvindo daí, não tá? Temos que trabalhar o primeiro chakra dele. Vamos lá, ajustar os chakras do nosso ponto. Ver se consegue fazer alguma coisa ou mudar a frequência. Pode entrar, William. Você quer tirar? Pode tirar. Mas vai contando pra gente esse laranja maravilhoso. A qualquer momento você é o ponto. Então, esse laranja é até a cor assim da depressão, para quem quer ir contra a depressão. Porque o que é a depressão, na verdade? A pessoa vai perdendo prazer, até naquilo que ela tinha prazer antes. Então, você imaginar esse laranja na sua vida. Gerais, né? Na vida de forma geral. De forma geral, né? Você vai, porque assim, eu acho que o sexual é uma ponta do iceberg, né? Você vai perdendo o tesão de fazer tudo. Eu já tive depressão e você vai se desmotivando em todos os sentidos. Você deixa de fazer aquilo que você fazia rotineiramente, cotidianamente, aquilo que te dava prazer, seja ele ler um livro, sair com os amigos. Quer dizer, você vai começando a se podar desses momentos que te davam prazer e o sexo, obviamente, vai também sendo comprometido, né? Sim, por isso a palavra prazer. Prazer em estar vivo, prazer em eu pegar um copo d'água e sentir prazer, olhar a beleza da simplicidade. E daí, desse segundo chakra... Ver a beleza da simplicidade. As pessoas acham, né, que a gente precisa de grandezas para ser Cachoeira feliz. laranja, não, maçã laranja, uau. Amei. Vamos continuar aqui, os outros E aí, chakras. o segundo chakra também é da onde expande a prosperidade, porque sobe do primeiro chakra, o vermelho, sai o dinheiro, mas aí para onde vai a abundância e a prosperidade é do segundo chakra, que é o chakra de gerar. Aí nós vamos para o terceiro, que é o plexo solar. De todos os chakras, esse é o que nós mais sentimos no corpo físico. Sabe quando algo te deixa chocado, quando você leva um susto, aquela sensação de soco no estômago? Às vezes dá até uma chakra. ânsia, dependendo do que a informação que vem, dá vontade de vomitar. Sim, dá desarranjo intestinal. Esse chakra ele tem cor amarelo. E é o chakra da nossa reação. Como você reage? Porque normalmente nós nos programamos para agir, mas para reagir não. Nós reagimos de fato como somos. E nem sempre nós estamos ali alinhados, harmonizados para agir na amorosidade, né? Para reagir. Empatia, né? Sim. E aí esse chakra é da onde vem muitas vezes a ansiedade. Né? É um chakra que de todos os muito chakras, importante, hein? Acho que é o bombardeado, né? Sim, por exemplo, quando eu vou atender um empresário, né? Uma pessoa que é muito corrida, ali lida muito com estresse, é batata. Primeiro, terceiro chakra, né? O terceiro chakra tá desalinhado. sempre E aí eu sempre falo para a pessoa, imagina o sol te nutrindo, olha para esse sol ali, 5 minutinhos de sol e pede a nutrição desse sol. Você percebe, quando você pensa no sol, você já calma. É sério. A energia você pensa dele. que você está ali, você tem que fechar o olho para receber aquela energia.
você já Sim. dá aquela acalmada. Ele Adorei. ilumina, né? É. Então, assim, o que eu sempre dou a dica é pensa nas cores. E se o meu interagente chega lá e tá com desarmonia, que a gente consegue ver através de um pêndulo, ou até sentir, eu falo para ele, coma alimentos com essa cor, imagina essa cor na sua vida, como um manto amarelo, vista roupas amarelas, né? E aí depois a gente sobe para o quarto chakra. Esse chakra ele tem uma peculiaridade que... E olha, tem tudo a ver com o Setembro Amarelo. Sim, por que o setembro Olha é lá. amarelo, né? Dizem que é por causa do... Assim, eu já li com relação a isso, que é um alerta, é aquela coisa de vigilância, de você ficar vigilante, né? E agora, vendo essa importância dessa cor, mas ainda tem tudo a ver, tudo relacionado. Com certeza. Tudo a ver. E o vermelho, eles tratam como um mês de... Ele tem uma... Ele é titulado também, não é? Sim, mas eu não lembro qual que é o mês. Eu tenho que pedir para novembro Marita é saber pra azul, gente. Novembro né? azul, Novembro Mas azul. outubro tem o rosa, rosa. setembro amarelo. Tem meses, inclusive, que tem mais de um. Que a gente Sim, fala mais sim. de uma cor. Não sei qual Mas seja. tem Janeiro vermelho branco. também. Janeiro branco. Eu não estou sabendo qual que é o vermelho. Você podia procurar pra gente, né, Hermes? Qual que é o mês, O mês de vermelho, vermelho. qual que é Qual o significado, qual a o proposta. significado, exatamente, qual que é a proposta dessa cor. Mas eu acho isso interessantíssimo. Gente, e agora O nós estudo estamos... dos chakras deveriam ser dado na escola. Eu também acho, porque é uma coisa que ajuda a gente de uma forma simples, né? Porém, com a sua complexidade toda. Agora quero falar com uma mulher poderosíssima na cozinha, que também tem o poder da cura, né? Conta um pouquinho pra gente, você que é empresária, influencer, e a Cláudia tinha passado para mim essa pauta, eu fiquei impressionada. Você curou o seu marido de câncer? Ajudou a curar? Então, Como é que é isso? Eu sempre falo que eu não tenho o poder de cura, sim, Deus que me deu a sabedoria, né, de lutar pela vida do meu marido, né, porque eu sou advogada, tava Achei que você advogando. largou tudo e falou, puxa, eu vou ajudar meu marido agora. Isso, Largou. advogada, estava advogando e de repente você recebe a notícia que seu marido está com câncer no intestino gravíssimo, estágio 4. Você fala, eu não quero que meu marido morra, tem filhos para criar, e aí você fica perdida. Tipo, você cai num buraco, aquele buraco fica escuro, e você pensa, vai morrer, cai cabelo, vai ficar magro. E aí eu... Começa toda aquela angústia, né? toda aquela angústia. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar meu marido? O que eu posso fazer? Me ajuda. Aí eu pensei, a quimioterapia vai vir de fora para dentro. Eu vou alimentar ele de dentro para fora para poder não baixar as plaquetas. Meu medo era baixar as plaquetas, ter que interromper a quimioterapia e aumentar o tumor, porque o tumor já estava fechando o canal das fezes dele, que foi perto do ânus ali. E aí eu fiquei desesperada. Estava na época da Copa, aqui em Cuiabá, e nós resolvemos mudar para Ribeirão Preto. Aí ficamos lá em Ribeirão Preto 1 ano. Lá nós encontramos um anjo que Deus mandou, que foi um médico, Dr. Ribeiro da Rocha, até cito ele num dos meus livros. E ele ajudou, ele falou assim, atravessa a rua que eu vou te operar. Eu falei, o quê? Atravessa a rua. Você é fumante? Não. Tá, não. Não é obeso? Não, então eu vou te operar. Porque ele só tinha 15 dias para operar, senão ia fechar o canal das fezes, ia dar infecção e ele ia morrer. E aí eu falei, tudo bem. Ele atravessou a rua, operou, tirou todo o intestino. E aí o médico falou assim, vocês subiram o primeiro degrau aí da escada. Agora vai começar mesmo o tratamento da quimioterapia. Nossa, na hora que ele falou quimioterapia, todo mundo fica pensando, sem cabelo, não vai conseguir, vai ficar magrinho igual um palito, e realmente é tudo isso. Mas Deus me deu a sabedoria de procurar alimentos saudáveis. Na época eu estava falando muito do glúten, porque o glúten é inflamatório. E aí eu pensei, vou tirar glúten, vou procurar, sempre eu procurava assim, alimentá-lo de forma que Deus deixou. Deus deixou a plantinha, então eu dava a planta para ele. Deus deixou a couve, então eu dava a couve. Nada processado, nada que passasse pela mão do homem processando. Então eu tinha essa sabedoria e aí eu fui fazendo receita. Fui juntando uma coisa, fui juntando outra, dava aí, ele não comia, jogava fora. E aí fui fazendo receitas até que ele começou a se alimentar e começou a engordar e começou a ficar corado e parou de cair cabelo. Ai, que maravilha, aí, gente. No primeiro exame, porque, eu vi... sinceramente, falando para quem tem casa, quando você recebe um diagnóstico de câncer, deve ser apavorante. Meu Deus, você quer todas as cores naquele momento, pelo amor de Deus.
E o médico, a ansiedade, o desespero, porque você e não espera. poder recair, porque você não espera. Na verdade, ninguém está esperando por isso. Ninguém quer isso. Meu marido, ele não tinha sintomas, ele só tinha um pouco de gases. E daí ele fez um exame de lactose, não deu lactose, glúten. Aí ele resolveu fazer a colonoscopia. E ele parou de fazer a colonoscopia, demorou muito lá dentro, veio embora. Eu falei, tá ótimo. Aí quando foi no mesmo dia, o médico ligou. Falou assim, vocês precisam vir amanhã sem falta aqui. Eu falei, mas colonostomia, saiu o exame no mesmo dia, pensei, já comecei, né? Já começa a maquinar, né? E na hora que eu cheguei lá dentro do consultório, ele tava com uma cara de velório. Nossa, o médico? O médico. Ai, e eu lembro que ele sentou e falou assim, o senhor quer um remédio para dormir essa noite? Eu falei, não, eu não quero que ele dorme essa noite, o que foi? Aí ele falou, né? E meu marido começou a chorar, porque é um empresário que não para nunca, né? Com o empresário, ele é meu marido totalmente ansioso, agitado. Você imagina você ter um câncer e o médico falar estágio 4, você tem 15 dias para fazer cirurgia, senão vai fechar e você vai morrer. É muita informação, rápido demais, né? E aí, sorte que eu fui muito rápida, porque ele ficou sem ação, totalmente sem ação, e eu fui agir. Né? Mulheres poderosas. Essa que é a verdade. Mesmo. Mulheres poderosas Comandou. tomam a iniciativa, Pegou, né? O comando Pegou, e foi. Vambora. Eu só falei para ele, vamos para o aeroporto. Sem nada. Cheguei lá, o médico só tinha consulta para 1 ano depois. Porque ele é muito requisitado no Brasil, que ele faz um método lá que a pessoa não fica usando aquela bolsinha, né? De colonoscopia. Isso. Aí eu falei assim, eu não saio daqui. Enquanto o senhor não atender meu marido, eu não saio aqui. Eu durmo aqui. Mas eu não saio daqui. Aí ele falou assim, então entra. Tô falando que mulher é Venceu mulher. pelo cansaço. E aí entra, e ele viu que realmente era muito grave, ele era dono do hospital também, e ele falou, atravessa a rua que eu vou te operar, e depois daí começou a nossa vida, e eu falei, eu não vou voltar mais para Cuiabá, porque na época da Copa do Mundo aqui, os hospitais estavam lotados, né? Eu falei, eu vou ficar com ele aqui, vou renunciar tudo, vou passar todos os meus processos para outra advogada, vou mandar meus funcionários tudo embora e vou cuidar de você. Depois a gente vê o que acontece, né? Gente, que coragem. Que coragem, quanto amor. Né? É amor mesmo. É amor. Gente do céu, no dia do Valentine's Day, que é isso? Tem que... Como é que ele chama? Romildo, um beijo pra ele. Ele tá Romildo. viajando, minha filha, porque o sonho dele era viajar de moto, né? E no dia que ele comprou a moto, ele tava para comprar a moto, recebeu o diagnóstico. Aí ele teve que desmarcar, né? Que ele ia para Machu Picchu. E aí, agora que ele curou, ele já fez 5 viagens de moto. Agora já empolgou, Vai né? fazer um monte. Agora já foi pra tudo, já tá em viagem de moto. Gente, não é bom demais? Eu falei pra vocês que vocês iam curtir bastante. Elas foram umas convidadas muito bacanas, mulheres muito poderosas, empoderadas, para alegrar um pouquinho a nossa sexta-feira maravilhosa, sua linda. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais aqui no Passando a Limpo Mulheres. Não sai daí, hein? Eu volto já já. Estamos de volta, isso mesmo, estamos de volta com Passando a Limpo Mulheres e vamos conferir um pouco mais desse bate-papo maravilhoso com as mulheres poderosíssimas que participaram aqui do Passando a Limpo Mulheres. Confere aí, põe pra mim, por favor. Olá, tudo bem? Delícia, fique à vontade, eu vou pegar o microfone. Daqui a pouco ela vai cantar pra gente, mas para ela já participar da nossa discussão, né? Essa é a nossa sala para discutir altos assuntos. Eu já vou pro primeiro da redação, posso? Posso ir direto pro meu primeiro? Eu tô falando com... Eu não tenho ponto. Como é que é isso, né? Mas vamos direto. Eu tô falando sozinha. Mas vamos lá. Esse daqui eu achei justo, gente. Eu achei maravilhoso. Vamos pro primeiro da redação, que eu achei chiquérrimo. Põe pra mim. Olha só, Michele, a Justiça bloqueou os bens e multa do ex-deputado Vitório Gali por não pagar indenização por homofobia. A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, bloqueou mais de R$123 mil das contas do ex-deputado federal Vitório Gali. Gali foi condenado a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos após declarações homofóbicas. Porém, ele não cumpriu com as obrigações. Expedida a data de pagamento, o ex-deputado teve então o valor da indenização por danos morais aumentada
A magistrada disse que, ao verificar que o ex-deputado foi intimado pelo advogado para que efetuasse o pagamento do débito, contudo, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação. Além do acréscimo no valor da multa, a juíza determinou a penhora online via Bansejude até o valor de um pouco mais de R$100 mil, ativos financeiros e também a restrição de veículo pelo sistema Renajude. Bom, para a gente relembrar o caso, no ano de 2017, o então deputado fez um post na página dele, na rede social, Facebook, criticando a Disney. Em tal postagem, Vitório Galli tinha afirmado que o personagem Mickey Mouse representa o homossexualismo. Com você. Ah, ele é muito ridículo, gente. Eu posso falar isso? Posso? Me deixam? Falou já. Ah, já falei. Já gente, já foi. Eu achei justo. O que vocês acharam dessa indenização que ele vai ter que pagar? Enfim, eu achei... Não podia aumentar? Eu também acho que podia ser R$500 mil. Aliás, é intangível isso, né? Não tem valor. O dano que ele vai causar. O dano né, que ele causou e que ele causa nos seus comentários homofóbicos, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. A gente fala sempre, né? A gente fala muito, bate nessa tecla. Não sei, eu tô falando aqui, mas... Eu acho que primeiro a gente tem que amar. Muito! Amar. Ama o próximo. Depois você vê, primeiro você tem que amar, né? Jesus, ele veio para amar. Então, eu quero o seu coração, eu quero, entendeu? Amar. Eu quero o seu coração e pronto. Olha, sabe, você escutar isso hoje em dia, em tempos tão cruéis, né? De que você tem que amar o coração da outra pessoa. Exatamente, porque como assim, eu não consigo, eu fico até travada, porque eu não consigo admitir nem entender como é que alguém pode julgar uma outra pessoa que ama, independente se ela ama A ou B, se é igual ela ou não é, ou se é uma pessoa que está numa outra transgênero. Que mais dá, né? Que isso reflete na vida dos outros? O que vai mudar na sua vida? Né? É uma ameaça. Que ameaça é essa? Do quê? De quê? Né? Eu acho que é uma discussão que, infelizmente, ainda tem que ser pautada, porque ainda tem pessoas que fazem esse tipo de comentários. Eu me questiono se a gente merece, se esse tipo de assunto merece ser comentado, sabe? Parece que a gente está dando ibope para eles. Para esse tipo de gente ainda. Não, mas cruel. Mas ao mesmo tempo a gente precisa... É meio bipolar, né? Essa relação. É uma relação, exatamente. É uma relação meio bipolar de bem e mal, né? Mal. Mas assim, eu acho que, Cláudia, pela postura e no lugar que a gente está e por estar a gente precisa. A gente ainda, infelizmente, precisa levantar essa bandeira. Esse tipo de gente ainda deve dizer assim, nossa, estão falando de mim, sabe? Eu sou o assunto. Só pode, porque pra falar umas besteiras dessa. Gente, eu amo o Mickey. Como que alguém, né, pode... E outra, que relação? Não entendi. Eu, sinceramente, não entendi. Nossa, a relação. Acho que nem roupinha rosa ele tá, né? Não, independente, sabe? Eu acho que... Crescemos todas da era do Mickey aqui, eu acho, né? Sabe? Eu acho que é tão... Qual é a sua opinião? Eu acho que, assim, sinceramente, fizeram bem pra gente. Fala aí, Paula. O julgamento, o preconceito é algo muito triste, né? Mostra o tamanho da pessoa, né? O tamanho bem pequenininho. Ai, meu Deus do céu. Ainda hoje discutir a sexualidade, a identidade sexual de alguém, como é que ela vai amar, como é que ela vai se expressar. Nós temos que lembrar que todos nós somos totalmente diferentes. Como que cada ser humano vai se entender como ser é uma questão de contexto, de valores e de própria identidade, né? Nem gêmeos são iguais. Não. Né? Então, assim, eu acho que é uma discussão demodê, mas a gente ainda, infelizmente, tem que abordar esses assuntos. É muito cruel, né? Mas, enfim, vamos pro próximo. Você quer falar alguma coisa, acrescentar? Não. Hoje em dia, com essa voz feia, né? Feia. Grave, né? Mas hoje em dia é bom a gente falar desses assuntos, porque antigamente isso nem crime era considerado, né? As pessoas falavam das outras nesse sentido e pronto, só falavam. Você vê, e hoje em dia ele teve que tornar ser um crime e para tentar parar as pessoas, né? Inibir, né? Tem o bom, tem um lado ruim, que foi toda a situação chata, mas também tem um lado bom que a justiça foi feita e ele vai pagar pelo que ele fez, né?
e ele vai ser de exemplo para outras pessoas desavisadas que fazem esse tipo de bullying, dessa propagação do errado. É tão surreal, bicho, alguém no século XXI ainda discutir a sexualidade de alguém, que assim, eu acho ridículo, sabe? Eu acho que isso foi bem feito, eu acho que tinha que ser mais caro ainda. Porque a vida das pessoas, o que elas fazem, sabe? Acorda, né? Mas é que existem algumas pessoas, eu tenho essa mentalidade, que eu acho assim, tem algumas pessoas que acordam de manhã, olham no espelho e falam assim... Hoje eu vou... Que vergonha! Eu já ia falar uma outra palavra, mas que vergonha que eu vou passar hoje, né? Que coisa horrível eu vou fazer. Quem eu vou ofender? Quem que eu vou ofender, né? Mas olha, vamos para o próximo direto da redação, que a Maritza preparou pra gente, que não é muito bom, viu? Mas veja lá. Michele, você acredita que a taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 13,1%, significativamente superior à taxa de desocupação de 9,2% dos homens? Na média global, a taxa de desemprego foi de 11%. As mulheres se mantiveram como a maior parte da população fora da força de trabalho, em todas as regiões no quarto trimestre, o equivalente a 64,7% dos inativos na média do país. Na população desempregada, as mulheres também eram maioria, 53,8% com você. Certeza, né? Ainda sofremos esse preconceito, até na área de trabalho. Quer dizer, você não tem oportunidade, como é que é isso, né? Isso faz com que a gente tenha que estudar mais, provar mais, sobrecarregar muito mais. A gente vive tentando mais. provar. Mas eu vou te dizer o que deixa a gente muito mais preparada. Pode ter certeza disso. Pode. A gente mesmo tem um pouco, por exemplo, você entrou no avião e aí tem uma pilota lá, uma mulher. Tem muita gente que tem medo. Eu amo. Inclusive as mulheres. A própria mulher, se ela entrar, ela vai dizer assim... Será que eu estou segura? E mulher escandalosa, será que ela vai se controlar? Será que, entendeu? E às vezes a gente acaba ficando com medo. Pegar um avião e ela falar assim, eu que vou levar vocês para Paris, para os Estados Unidos. Sendo com o costume, às vezes é o costume que é homem no comando. Mas não, mulher pode ir no comando. Mulher, ela sabe resolver 10 problemas de uma vez só, né? Gente, mulher é tudo. Mulher resolve tudo. Tem uma empatia, um olhar carinhoso. Não estou dizendo que todas, mas a maioria delas tem habilidade para destrinchar vários assuntos ao mesmo tempo, ter soluções rápidas. Sim, atender o telefone, cuidar do filho, falar com ele, fazer o WhatsApp. Mas o homem, ele tem uma função, ele tem que desempenhar essa função. Ele já é lá atrás, é tribal o negócio. Ele ia caçar ou defender, ele não fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Mulher tinha o poder da política. Não sei por que a gente perdeu isso. Inclusive, a gente podia convidar uma historiadora, uma analista, uma antropóloga que possa explicar pra gente em que momento a gente perdeu o nosso lugar. Porque na aldeia, a mulher que fazia a educação e a política e a administração da cidade. O homem só ia caçar, procriar em várias pessoas, né? E só. Nós administrávamos já várias coisas ao mesmo tempo. E ele era o cara, né? E era o cara. Mas olha só, eu passei por isso, acho que uns mais de 10 anos. Eu participei de um processo seletivo, né? Não vou citar a empresa, mas fiz todo o processo e eu tinha uma pessoa lá dentro, né? Uma amiga da empresa, e ela falou pra mim assim, Cláudia, você não vai adiante. Chegou a fase da contratação. Seu currículo, você tem todas as características, mas eu vou te falar uma coisa que você não pode nunca deixar sair daqui. Você não tem um bilau, não, isso você é mulher. Ah, não. Você é mulher. Aí, calma, mas aí eu sou muito dos porquês, né? Aí eu falei assim, mas me explica. Então me explica, por favor, para eu entender. Desenha para mim. Desenha aqui para eu entender. Né? Se eu tenho as habilidades, se eu tenho disponibilidade, se eu tenho o perfil, me explica. Aí ela falou assim, a empresa, ela se antecipa a fatos. Eles antecipavam que você ia casar. Eles antecipavam que você ia ter filho.
Parece que o negócio vai piorando, sabe? Assim, tá, mas e aí? Não, mas e aí? Porque você ia ter que passar... Você vai dar prejuízo. Você ia passar... Porque o cargo, olha o machismo. Mas aí, se a gente for entender, é tão complexo. Ela falou assim, se você for trabalhar, são 3 semanas viajando e 1 semana em casa. Então, o homem não entende, né? O parceiro já não vai entender isso. Mas a mulher, não, meu marido tá viajando, tá trabalhando. Veja de onde vem o preconceito. De onde vem esse processo? É muito confuso. Se você chegar realmente pro seu marido, os amigos vão dizer assim, cadê sua esposa? Ah, ela tá viajando, ela passa 3 semanas fora. Ah, corno! Né? Você é um corno. Já vai enrolar daí. E se for o contrário, não, meu marido tá viajando. A história do caminhoneiro, né? Tá tudo certo. Tudo certo, né? vai trazer o sustento tá pra casa, tá massa e tal. Eu fiquei assim, eu fiquei complexa. Eu não sabia. Eu falei, tá bom, obrigada. Não sei se entender foi melhor, né? Ou era melhor ter saído sem... Mas eu quis entender. E é mais ou menos isso. E aí, quando você falou da piloto, eu penso que isso vem muito da gente, das próprias mulheres. Lógico, a gente, junto com os pais, cria a sociedade, né? Então, a gente tem muito disso enraizado na gente, não tem jeito, né? Você acaba imprimindo no seu filho, na sua filha, ou na sua filha uma coisa de submissão, você tá entendendo? De aceitar qualquer coisa, sei lá. E os homens de terem posse sobre as mulheres, de não ter o respeito. Quer dizer, é muito complexo, é uma coisa de educação mesmo. E as mulheres têm muita culpa nisso. A gente vê, por exemplo, teve uma piada, eu não sei contar piada, eu não vou contar piada aqui, mas resumindo a piada... Eu também sou péssima em piada. Péssima. Mas assim, o cara... A diferença entre os homens e as mulheres. A mulher vai lá e entrega a amiga. O cara, você tá bem louca. Eu já vi essa piada. Mas eu não sei como é que é o entremar. Mas assim, é mais ou menos isso. Amiga entrega de cara. Na cara. De cara, tipo né? assim, vamos supor, você falou que você tava na casa de fulana e você não tava. Não, ela não tá aqui não. Ela não tá aqui não. Agora o cara, não, peraí que ele foi no banheiro, só um minutinho, já te ligo. Liga pro cara, ó, acabei de falar, entendeu? Não estou dizendo que é isso que tem que ser feito, mas não existe uma parceria entre as mulheres. Exato. Elas se veem como rivais, como concorrentes. Eu acho que é por isso que a gente está sabe? falando tanto, tem se falado tanto, de uma forma geral, dos trabalhos, né, dos trabalhos em conjunto, do empoderamento. Termina juntando tudo isso para ver se a mulher vai ganhando força. Que eu acho que a proposta desses grupos é unir. Que é a sororidade, né? Exato. A sororidade nada mais é que a mulher olhar para outra sem ser rival, né? Porque aí fora a gente tem um costume de ver mulher puxando tapete, colocando dedo, né, no olho da outra. E o objetivo, e isso quem trouxe, na verdade, foi a igreja, porque antigamente os homens, eles tinham várias mulheres. E como a igreja católica não queria isso, queria controlar, começou a colocar as mulheres uma contra a outra. E aí que começou e estamos até hoje. Olha, não sabia dessa informação, achei até que, assim, o que eu sabia com relação a isso é que o que tudo começou foi quando você começou, assim, a paternidade, a formação do Estado, né? A partir de agora, essa propriedade minha e a herança, hereditariedade. Mexicana a gente me deixa. Como é que é a palavra? Hereditariedade. Trava-língua, você viu que todo mundo... Descendência. É descendência. E aí começou essa discussão, né, toda. Mas é legal essa Tem um livro que chama Cama na Varanda, que ela explica o momento que a mulher perdeu o poder dentro da igreja, quando que a mulher ela era endeusada, assim, a mulher pelo fato dela gerar a vida. E aí veio um homem lá dentro da igreja e falou, não, mas espera aí, ela pode gerar, mas se eu não colocar a semente, ela não pode gerar nada. E aí que começou. Esse livro é da Regina Lins, uma sexóloga muito legal. Ela explica passo a passo quando é que nós fomos ficando desempoderadas. E hoje, eu não sei como que eles vão explicar tudo isso, porque hoje você gera a vida do jeito que você quiser, fora, dentro. Você precisa dos elementos, mas como que você vai constituir essa família? Cada um tem a sua, né? Eu acho assim que o marido é a razão, a mulher é o coração.
o marido, ele tem que, claro, precisa de uma voz ativa dentro de casa, não tem como ter duas, né? Então, o marido, ele é a razão, a filha vai cair, ele vai pegar, quebrou o braço, ele vai levar, ele vai ter o sangue frio de levar. A mulher, ai, morreu. Então, precisa ter esse equilíbrio. O homem é a razão, a mulher é o coração, que é assim que Deus fez, né? A mulher é a razão e o homem é o coração. Não precisa ser um mais que o outro ou menos que o outro, não, Eu acho que iguais. a competição que é o problema. O que você acha, Xará? Esse tema é bem delicado, né? E a gente Não, mas tem que ser discutido, igual a gente tem visto, por exemplo, no Big Brother Brasil. As mulheres lá todas contra o machismo, a sororidade que veio à tona. Muitas nem sabiam o significado, nem sabiam que tinha essa definição que poderia ajudar a gente, né? Eu não sei definir quando que foi que a gente perdeu, né, o poder, porque igual eu formei em Direito, sou advogada, além de cantora, e no meu TCC eu falei um pouco sobre a questão da ideologia de gênero, né? E aí, falando sobre isso, eu tive que estudar sobre Karl Marx. Então, ver desde essa época... A desapropriação, tipo assim, né? E a depravação também das coisas, sabe? De não valorizar a mulher, de não valorizar esse ato tão bonito que é a procriação. Então, eu acho que a mulher ela foi sempre colocada cada vez mais de lado. E por isso, tantas têm raiva da palavra submissão. Porque elas pensam que a submissão é isso, entendeu? Só que é muito complicado. Complexo, cada um né? tem seu... Eu gostaria de deixar minha opinião, a gente está falando homem e mulher, mas eu acho assim, dentro de uma relação, ela seja qual for, tem que ter complementariedade. Alguém tem que ser razão e alguém tem que ser coração, né? Para você se complementar dentro de uma relação, seja ela qual for. Tem vários tipos de relacionamento, tem até relacionamento de mais de duas pessoas, quer dizer, cada um encontra a sua felicidade ou a sua realização na sua individualidade. Não adianta a gente pregar um modelo certo, até porque a felicidade não é uma equação certa. Está tudo certo. E tá tudo certo. Adoro essa parte, tá tudo certo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais aqui no Passando a Limpo Mulheres. Não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta, não é mesmo? Com Passando a Limpo Mulheres, que delícia. E agora nós vamos conferir outro programa, os melhores momentos de um programa que eu também gostei muito. Eu gostei de todos, né? Foi muito difícil escolher os melhores momentos. Mas nesta edição que a gente escolheu, quem participou foi a Dalva Costa, diretora da revista Magazine Ilustre, a Sulege Suzuki, dermatologista, uma querida, e a advogada Luciana Povas, que tem um depoimento maravilhoso. Ela que era bem gordinha e hoje é fit. Bom, tem a dobradinha nesse dia, para vocês terem ideia. Também veio cantar e encantar com a gente a Michele, minha xará Tortoli. Foi muito bom, viu? E claro, a minha parceira de sempre, a mediadora Cláudia Cordeiro. Você não pode perder. Fica aí, acompanhe. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês gostem da experiência Passando a Limpo Mulheres, não é, Cláudia? Sempre trazendo assuntos para a gente discutir e levar conhecimento e entretenimento para os nossos telespectadores. Vamos para o primeiro direto da redação, que eu achei muito bacana. As 20 mulheres mais poderosas. A revista Forbes divulgou a lista das 20 mulheres mais poderosas do mundo. Entre elas, 3 brasileiras e no topo da lista, Cristina Junqueira. Achei chiquérrimo. Acompanhe. A Forbes, revista focada em economia e negócios, divulgou nesta semana a lista de 2020 das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Elas fazem parte da reportagem de capa da edição, que chegará às bancas na próxima semana. O destaque é Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, que estampa a capa da publicação. A empresária posou para a foto 3 dias antes de dar à luz a segunda filha, Bela. Ela diz que conseguiu gerar um impacto bastante positivo por causa do inconformismo e da vontade de encontrar soluções sem se importar com o grau da dificuldade e da situação. Outros nomes figuram na lista. São o da cantora e empresária Anitta, da jornalista Renata Lopretti,
da pesquisadora e professora de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa, e da estilista Patrícia Bonaldi. Com você. Ai, achei chique demais, não é? E da Cristina eu achei interessante que ela foi até as 40 semanas de gestação trabalhando. Tem muita mulher que vai, né? Que vai, jovem de 33 anos, feliz da vida, sem aquela coisa, porque gravidez não é doença, né? Engraçado, nós estávamos exatamente falando sobre esse assunto pouco antes de entrar aqui. Ai, me conta tudo! A gente estava comentando como é que nós vemos o preconceito que existe em relação a nós de deixarmos os filhos muito cedo, muitas vezes, para retornar ao mercado de trabalho. Deixar muitas vezes numa creche, em uma escola, ou com uma babá, ou com um parente, ou uma avó, enfim. E aí a gente estava debatendo quando vocês nos chamaram, mas assim, um assunto que ganha cada vez mais relevância. Eu sofri preconceito de ter ficado com a minha filha. Ao contrário. Assim, que absurdo, cara. Como assim você vai ficar com a sua filha? Já passou 6 meses. Gente, você tá gorda, você tá deixando o tempo passar. Era assim. Como assim você vai ficar com a sua filha? É que parece que não tem uma decisão, né? Se você trabalha muito, você está abandonando os filhos, como se alguém tivesse morrido por isso. E aí, se está em casa e decidiu que vai cuidar dos filhos, não faz nada. Não, o não faz nada. Não faz nada, não é duro. Esgoelar a pessoa, não é? Né? Dói. Dói, mas comigo foi assim. Gente, como assim? Como assim você vai ficar em casa? Você não vai fazer nada? Eu falo, cara, você tem noção do que é você realmente ficar 100%? Eu optei, né, por não ter babá, por não desmerecendo quem tem necessidade ou quem precisa. Foi uma escolha, foi uma escolha e uma possibilidade. Deixar isso bem claro. Porque, assim, para mim foi um privilégio. Não todas as mulheres têm esse privilégio. Né, de poder cuidar, zelar do seu filho. Infelizmente, muitas precisam, por uma questão social, enfim, abrir mão desse direito que deveria ser de todos, né? E tem que colocar na creche muito cedo. Mas ninguém tem que ser penalizado por conta disso, julgado, né? Julgado. Olha a mulher que está aí em destaque. Grávida até as 40 semanas, se destacou por facilidade de desenvolver problemas e não ter medo, desenvolver, soluções e não ter medo de enfrentar os problemas. Que é isso que a mulher faz, gente, o tempo inteiro. Nós temos que dar soluções a tudo em casa e no trabalho, a tudo. A tudo. Relacionar filho, marido, às vezes, trabalho. Todos os ramos. Né? Então, não me assusta ver essas mulheres todas. Eu fico orgulhosa, sabia, por elas. Eu falo, gente, que delícia. Eu tô orgulhosa, Andréia, porque eu sou jornalista e tem uma jornalista ali, né? Eu adorarei se chamar Andréia, mas meu nome é Michele. Desculpa, Michele. Então, tem uma jornalista, tem uma cantora e são diversas segmentos ali, né? Então tá mostrando o quê? Porque a Anitta, como cantora, porque cantora de funk, sofre muito preconceito. Muito preconceito. A gente sabe. E eu acho que é inveja, sabia? E eu acho que ela é uma pessoa incrível no que ela faz, porque sair de um subúrbio, como ela saiu, que tem milhares de Anitta lá, e ela conseguiu chegar onde ela chegou sozinha, é um mérito totalmente dela. Né? Mas que tem que ser o reconhecimento é difícil, principalmente que colocaram ela nesse patamar agora, né? De mulher influência, de mulher influência, junto com uma outra que é totalmente diferente, oposto dela, né? Que veio de outro segmento. Isso, mas eu acho que ela conquistou, é válido, porque ela é muito marqueteira, né? Eu admiro eu admiro ela, o trabalho dela, admiro muito, porque, como eu disse, deve ter milhares de Anitta nos morros que ela saiu do Rio de Janeiro, porque ela saiu do morro ali, a gente sabe que ela era de lá. E chegar onde ela chegou, hoje ela é destaque internacional, de alguma forma,
gente. O que ela né? não teve que enfrentar, né? E ela De enfrenta até preconceito, hoje. de julgamento, de críticas, né? Inclusive dos próprios familiares, eu penso, né? Porque o trabalho dela é um trabalho desafiador. Desafiador. Eu acho que ela até hoje. passa preconceito desde a opção sexual, a decisão de cantar, aos videoclipes que cada vez mais eles são mais provocativos, mas provocativos em vários, na temática que ela aborda, sabe? Ela é um símbolo sexual, ela é um símbolo de poder. Eu acho que é louvável eu acho que não tem muitas Anitas, senão... Meu Deus do céu, né? Tipo Anitta. Mas com a inteligência, com a garra dela, porque ela correu muito atrás para ela chegar onde ela chegou hoje, né? Hoje ela muito, então é o domina Hoje ela fala três idiomas. Hoje ela fala assim, que E o muito julgamento bem. é exatamente do bumbum, né? Balançou o bumbum, você acha que é só balançar o bumbum. Ela escolheu, faz parte. Mas todo o processo dela tem um documentário, né? Sim. Ela, Netflix, inclusive. Exatamente, ela fez documentário e ela fala, ela conta todo o processo dela de espera, de Quando ela foi para os renúncia. Estados Unidos, como é que ela teve que pegar a malinha dela e fazer as coisas dela. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em julgar, em vez de olhar a trilha. Quanto que ela teve que, sabe... Se superar, se submeter para chegar onde ela chegou. Para chegar onde ela está. Eu me identifico muito muito, sabe? Porque vocês me apresentaram, Michele, que não é a Andréia, me apresentou aqui como advogada. Eu sou advogada por formação, de fato, e eu mantenho um Instagram motivacional. E no meu Instagram eu conto a minha história do meu processo de emagrecimento, como é que começou, ponho as minhas fotos de antes e depois, né? Então, assim, e depois disso eu venho com algumas fotos, várias inclusive, com forte apelo sensual. Mas ali a fotografia não tem a finalidade de mostrar a sensualidade da Luciana. E era o que eu vinha debatendo até com a Laura no carro. Eu falei, o mais triste é que o julgamento vem de nós mulheres, né? Porque o meu intuito de colocar as fotos da Luciana de biquíni, as fotos da Luciana de lingerie, as fotos da Luciana só com colar, é mostrar para todas as mulheres que elas podem, que eu sou uma profissional não do ramo estético, físico, da saúde, e que eu consegui emagrecer, né? Pelos meus próprios méritos. E que é possível. E as pessoas não fazem essa leitura do trajeto que você está falando. Não, elas não vão ver. Elas vão na crítica que eu carreguei, né? Elas vão na crítica. Elas vão falar logo da vulgaridade. Da vulgaridade. Pra que a Luciana está fazendo isso? O que ela quer com isso? Onde Ela quer arrumar homem. É a primeira base. É bem isso. A conclusão para as mulheres é mais simples dessa forma, né? Do que olhar toda a história, todo o seu objetivo mediante disso. Se olhar, né? Se olhar. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui também uma investigadora, uma cientista como também influente, poderosa, no meio de uma saúde que estava todo mundo, a gente comentando também, que é muito machista. Sim, né? A minha área, a minha medicina, ela começou só com homens, não podiam entrar mulheres nas faculdades de medicina. E depois foi entrando, foi se mudando, foi tendo outro olhar. A medicina mudou pela entrada das mulheres. Dentro de ciência e pesquisa não se entrava mulheres. Hoje nós temos uma mulher influente, que eu vejo influência, que mudar o seu jeito de pensar mediante o que ela faz. Isso é fantástico, né? Isso você ter influência no que você faz. E ver ela ver todas essas mulheres no meio de todo esse métier de diferença, uma cientista que praticamente fica sentada dentro de uma sala investigando e correndo atrás, ter influência no mundo, é muito bacana, né? É fantástico. Não, é um ganho, é fantástico. E aí, quando a gente chega e vê, por exemplo, hoje não é o Dia das Mulheres, né? Teoricamente, dia 8. Mas a gente fazer esse balanço, né? Sim. A gente vê que nem tudo está perdido, que temos mulheres que ocupam lugares e que o lugar da mulher é em qualquer lugar que ela decidir estar e se preparar para tal. Interessa, que venham, eles que lutem, não é verdade?
Não é? E falando nisso, nós tivemos uma ação maravilhosa hoje aqui no Grupo Cidade Verde, nas ruas onde a gente entregou flores. E temos as flores, né? Cadê o povo da minha produção? Vamos mostrar primeiro a matéria, daqui a pouco a gente traz as flores. Nossa, as mulheres ficaram muito felizes. Essas são as imagens, olha lá. Elas recebendo flores no meio do trânsito, quer dizer, um momento, né, inédito, a pessoa não está esperando e recebe um mimo, né? Eu achei o máximo, sinceramente. O que vocês acharam? Muito top. Não é top? Muito legal. Eu amei, de verdade. Estão de parabéns as pessoas que fizeram essa campanha. E eu me sinto muito honrada de fazer parte da TV Cidade Verde, viu? Com essas ações, deixam a gente muito mais felizes em trabalhar, em fazer. Você queria falar alguma coisa, Maritza? Olha lá. Felizes da vida, Legal, não é, Chique? porque mostra o reconhecimento, né? Pelo valor da mulher. Sensibilidade. Né? Simpatia, empatia. Simpatia. Ah, ô Léo, olha lá. Traz para as minhas mulheres maravilhosas. Pode entrar, Léo. Fica à vontade. Pode entrar, chiquérrimo. Você foi um dos que bolou, né? Hã? Sim, junto com a Tayane. Mas precisa de uma microfone. Só preciso de um microfone. Vai entregando enquanto... Para mim também, eu vou ganhar de novo. Eu acho chique. Chique, olha lá. Ai, muito lindo. A Bela Flor, olha. Bela Flor Cuiabá, muito obrigada. Bom, eu vou sentar já que, né? Ele já falou, já foi, né? Já foi. Essa foi. Agora, isso é muito legal. Vocês sabiam que 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres? Chique demais, né? Põe pra mim. Só um minutinho. Michele, o debate sobre a igualdade de gênero tem tido um papel importante na luta por mais espaço feminino no Brasil, envolvendo questões como a sociedade e o contexto. Infelizmente, o ideal ainda está muito longe de ser alcançado, seja na família, na escola ou no trabalho. A igualdade é algo cada vez mais procurado pelas mulheres no mercado de trabalho. As condições muitas vezes abusivas e desleais fazem com que elas não tenham as mesmas oportunidades de emprego, salário e cargo que os homens. Apesar desse cenário preocupante, o ingresso de cada vez mais mulheres no mercado de trabalho é importantíssimo na construção dessa mudança. E com a presença maior no campo profissional, começaram a existir profissões das quais as mulheres se destacam ainda mais. Os dados não mentem. As mulheres já são cerca de 52% no mercado de trabalho mundial e 40% das famílias são chefiadas por elas. Além disso, as qualidades no ponto de vista profissional não são poucas. As mulheres são melhores no gerenciamento dos relacionamentos interpessoais, sendo ótimas líderes e gestoras. São bastante organizadas nos trabalhos e têm um foco multifacetado. Em carreiras como as da área de serviço social, as mulheres ganham destaque pelo amparo às pessoas e a facilidade em resolver problemas ligados à falta de habitação, saúde, educação, entre outros. As mulheres também se destacam no mercado, nas áreas de marketing e comunicação, por meio da criatividade. No mercado empresarial, as mulheres também têm alcançado o espaço. Isso porque as empresas necessitam cada vez mais de profissionais que saibam aliar a visão em profundidade sobre determinado assunto com o olhar mais geral sobre negócios. Com você. Acho chique. Eu pedi um, mas eu confundi, né? O cowboy. Na verdade, era o número 3, o 4. Depois, daqui a pouco, a gente fala das chefes de família. A gente fala agora de uma outra coisa, que são as profissões das mulheres. Realmente, as mulheres têm outras características que são de extrema valia, por exemplo, nas relações interpessoais, como a Maritza falou. Entre outras vantagens de ser mulher, não é verdade? Habilidade. Né? E a gente vê isso, que a mulher hoje, ela não tem classe social, né, Michele? Ela não tem classe social, é a pobre, é a classe média, é a classe A, que ela toma conta. Hoje a mulher é a força, é o carro-chefe da família, em
todas as classes sociais. Antes não, antes eram bem mais na classe mais baixa, né? Digamos assim, hoje não. Hoje a mulher, ela é chefe em casa, ela toca a família, ela cuida do filho, dos filhos, ela que faz tudo, ela que resolve. Ela não precisa necessariamente do homem na casa, né? E isso eu acho que é uma coisa conquistada, mas ao mesmo tempo não tem como. Eu já tenho a opinião de que é um resgate, porque antigamente quem fazia tudo na aldeia era a mulher. As mulheres. Né? A mulher que resolvia toda, né? A mulher, entendeu? Eles ficavam sempre fora, né? Porque eles tinham que caçar, defender, fazer um monte de coisa. E a mulher que fazia a parte de política, todas as partes que hoje, graças a Deus, nós estamos nos recuperando. Por isso é tão importante o empoderamento. Embora tenha muitas mulheres que odeiam essa palavra, não, empoderamento não. Mas é necessário, são fases para a gente chegar cada vez mais perto de uma independência. Não é uma competição. Eu sempre digo aqui, a gente não compete, pelo amor de Deus, você que está assistindo não vai falar, essas mulheres, elas querem competir. Não. Uma coisa é ser complementário, outra coisa é você querer competir, brigar ou ser melhor ou pior. É a valorização, né, É a Michele? valorização. Desde toda a história da mulher, o que nós queremos é só ser valorizadas. E até dentro de casa mesmo, né? Antes, como a Dalva falava, a chefia era de uma classe média mais pobre, mas porque era mostrado essas dificuldades. Mas classe média e classe alta também sempre teve mulheres dominantes, mas que não eram tão empoderadas ou que não poderiam falar sobre isso, ou que por um preconceito social, né? É o meu marido que chefia, é o meu marido que cuida, é o meu marido que ganha mais que eu. Hoje era mais mascarada, digamos. E tinha que ser, porque era, né, tinha um certo preconceito, era fino, era chique, o homem é o que ganha mais. E hoje não. Hoje a gente tem aí líderes mulheres sem pudor nenhum de falar que ganha muito bem, que domina a casa, que tem um companheiro, que tem um parceiro que lhe ajuda, mas que não precisa ficar atrás. Pela infelicidade dos homens, nós descobrimos isso, tadinhos. O problema eles estão fritos, entendeu? Eu entendo. E, na verdade, assim, tem uma frase, todo mundo fala, assim, principalmente quando chega o Dia das Mulheres, às vezes as pessoas falam assim, por trás de um grande homem, cara... Não fala isso. Não fala isso. Fala ao lado, nunca né? mais. É sempre ao lado. Um anda do lado do outro, né? Nenhum em cima do outro, nenhum atrás do outro. É lado a lado. Justamente. Não é complicado? Não, e ainda acho que vai fazer bonito, né? Você fala mesmo. E eu acho que eu acho que essa coisa de ficar, porque a mulher sabe, eu acho que as coisas acontecem. Quem quer vai sobressair mais do que o homem, né? Eu acho que depende muito dela, da pessoa. Se a pessoa quer, ela vai atrás, ela corre, ela vai conseguir um destaque no trabalho, ela vai conseguir. Tudo é garra e determinação. Eu penso assim, que é um pouco mais difícil, por exemplo, a gente não pode deixar de falar... Mas tem algo mais gostoso do que você chegar no resultado e falar, poxa vida, olhar para trás, olhar pelo retrovisor e falar, eu consegui, cara. Isso eu passei aquela pedra, eu caí, eu ralei, eu tive que levantar de novo e ir. Cara, tem um gosto diferente. De mão beijada, nada. Nada é bom. Nada é bom. Tudo é bom com muito sacrifício. Agora, sim, em determinados segmentos, determinadas áreas, né? É o que a gente estava conversando sobre a política nossa, no nosso estado aqui. Não sei, de repente no Brasil também, mas eu estou falando a nível de estado. Que aqui as mulheres só chegam no poder através, porque ela foi casada com fulano, é a mulher do fulano que é candidata e ganhou, ou a filha, né? E dificilmente você pega umas séries que não tinha vínculo de marido, ou de um filho, de alguma coisa. A mulher hoje na política, quando a gente fala em política, é muito difícil. E está chegando a eleição. É muito tem difícil. A cota. E eu acho a cota uma que eu não sei se pena. ajuda ou atrapalha. Mas assim, Michele, o que a Dalva está falando... E não temos mulheres que nos representam.
Chegando no finalmente é isso. Justo. Exato. Mas por quê? Com tanta mulher competente, né? Mas será que não é um bloqueio exatamente delas? Né? De não, uma opção, de não se inserir quero. nesse contexto? Então, nós conversávamos lá atrás, né, antes de entrar. Será que a mulher, ela está conseguindo ocupar esse espaço a ponto de ser notada? Né? Porque aí vem a questão de prescindir das cotas. Por enquanto, nós precisamos de uma política afirmativa, que são as cotas, que tragam a mulher nivelar, a um nível né? de igualdade e que a gente consiga garantir uma equidade entre homens e mulheres no cenário político, enfim. E isso nós estamos enfrentando, inclusive, agora na OAB. Passou recentemente, agora no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma resolução que determina que em todos os eventos da OAB estejam presentes na mesa, no mínimo 30% de composição feminina. Porque é muito comum a gente chegar no evento da OAB e a mesa toda está composta por homens, ou ter uma mulher sentada. E assim, o mesmo a gente vê na política, você falou. Será que o que é que está faltando? Porque a política de cotas está aí, né? E por que é que não surgem essas lideranças femininas? O que está faltando, né? Para a gente prescindir das cotas? Porque as cotas estão aí já há algum tempo. E parece que não pega. Não está pegando. E o pior não é isso. O pior é, assim, as mulheres que se sujeitam a se colocar numa chapa ou se candidatar a algum cargo e, na verdade, ela é laranja. Porque ela é fantoche, ela não tá nem aí, não é nem que não tem presença, é uma troca de favor. O partido precisa, eu vou lá, dou a minha carinha, tá tudo certo, mas não estou nem preocupada no projeto político. Muitas vezes nem conhece. Nem sabe o que ela quer, o que ela está fazendo ali, ela só está emprestando a imagem para poder que é uma pena, cumprir. Né? É muito triste, né? Mas a aí, nos bastidores, fica, né? a gente como advogada, eu não sou advogada na área eleitoral, mas eu tenho um irmão que é, e é triste porque a gente vê muitas mulheres que ficam com pendências depois de prestações de conta por conta disso, porque elas não foram sequer instruídas que elas precisam finalizar o processo, né? Não é só ir lá pegar o dinheiro e tchau, né? Não. E assim, é triste, porque elas ficam enroladas, isso trava a vida delas sob vários aspectos, elas ficam com pendências no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, e ninguém orienta, quer dizer, nem mesmo o próprio partido que um dia bateu lá na porta dela e falou, mas já acabou, o que ele queria era poder candidatar o que ele achou bacana. Então ela era mais uma pessoa ali. Para preencher. Para preencher. É muito triste, né? A gente precisaria... Mas assim, falando sobre a presença, eu vejo muito, eu fui convidada para participar de um projeto para tentar ser inserida dentro da política. E a minha reação foi, tipo, não. De medo, um pouco. Sabe, de assim, receio, de né? receio. E assim, eu topo, e olha que eu sou super, eu topo tudo. Adoro a Claudinha. Vamos não sei aonde? Vamos. Sabe, assim, eu topo tudo, mas quando falou política, eu falei assim, aí para rebater, eu falei para a pessoa que me convidou, eu falei, se você for, eu vou. Aí eu joguei a responsabilidade e aí saímos as duas. PNL. Mas eu acho, PNL. Mas eu acho assim, que é isso. Eu acho que, na verdade, é que a gente vê um cenário tão, né? E a gente já briga tanto, né? Por tanta coisa diariamente, né? Briga por um espaço, briga por um salário melhor, briga por isso, que aí eu acho que passa na cabeça, eu vou brigar por política. Pois é, mas tudo passa na política, a economia, né? É uma burrice você dizer, né? É muito burro você dizer, eu não quero saber de política, porque você faz política a todo momento, a gente respira isso. E todo o processo inicial vem de lá, né? Se você não se preocupa com a política, a política vai gerenciar a sua vida sem você nem perceber, porque tudo passa por ali. Tudo passa por ali. Mas você vê como a gente já está tão... A gente tem um bloqueio, né? Bloqueio. Mas eu vou me envolver nisso, isso vai me trazer tanto problema, tanta confusão. E a gente realmente fica com esse receio. Pode ser isso, exatamente. Eu tenho certeza que a gente iria... As mulheres iriam arrasar. Arrasar. Só que precisamos, eu acho que, mais educação com relação a esses cargos. Mais preparo. E mais interesse. Fechado, e limpar ainda mais, é muito né? Porque fechado, eles se fecham de uma tal forma, igual a Luciana falou, por causa da cota. Aí já começa a fechar ali, para não dar abertura para a mulher chegar lá.
tem esse bloqueio dos próprios homens. Eu acredito que seja sim deles. Que a gente engole eles, Dalva. E outra coisa também, eu acho que não é porque nós somos mulheres, não. A mulher é muito correta, a mulher é muito certa. Eu acho que se chegar lá, talvez ela vai começar a ver coisas que não pode ver, talvez, né? E para eles não é interessante. Eu penso assim, do mais profundo assim, sentimento que eu acho que vem por aí. Porque eu acho que a mulher, como ela é mãe, ela é mais sensível e ela é mais correta. Chegando lá, vai ver coisa que de repente não é interessante que ela veja, né? Eu vou ter que colocar um direto da redação, mas eu acho que eu vou primeiro para o intervalo. Posso ir para o intervalo? Porque eu vou voltar com uma bomba, a Dalva vai querer me matar. Mas eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta, meu povo lindo, maravilhoso desse Mato Grosso gigante, carinhoso, que abraça a gente, não é verdade? Nós vamos conferir mais um pouquinho desse bate-papo delicioso com essas mulheres maravilhosas. Eu vou sentar aqui porque aí eu acompanho de pertinho, não é? Acompanha aí. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Cara, com uma voz dessa, você aceita qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus. Volta, né? Volta tudo, tá tudo certo, maravilha. A presidenta ficou até falar desse número 8 da redação, que eu achei muito bacana. Delegacias em cárceres, aliás, em cárceres, né? O espanhol, às vezes, atrapalha a apresentadora. Oferece cursos para mulheres que foram vítimas de violência. Eu achei isso fantástico. Põe pra mim. Delegacia oferece cursos para mulheres vítimas de violência doméstica em Mato Grosso. No curso ministrado por voluntários, as alunas podem aprender confeitaria com técnicas para produção de trufas, docinhos e bolo de pote. A iniciativa é da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres. O objetivo é reconstruir a autoestima e ajudar as vítimas a conquistarem a independência financeira. O projeto Dona de Mim, Eu Quero, Eu Posso, Eu Consigo, começou nessa semana com um grupo de 15 mulheres. Os encontros são realizados a cada 15 dias na sede da delegacia. As aulas são gratuitas e o grupo de apoio também conta com psicólogas e assistentes sociais. Com você. Eu achei chiquérrimo, porque, como a gente já falou aqui... Né? Não, qual que é o problema da relação abusiva? Normalmente, as mulheres dependem financeiramente desse companheiro que acaba se aproveitando dessa situação e aí vem aquele ciclo vicioso, asqueroso, e é asqueroso mesmo. Acabam acontecendo as agressões, que vão progredindo muitas vezes, infelizmente, para o feminicídio, mas quem remanesce fica muito fragilizado. Então, quando você entra com um projeto como esse, onde você ensina essas mulheres a terem uma outra renda para se sustentarem, para poderem sair dessa situação de vulnerabilidade. Uau! Saiu! Quase não, né, Dalva? Mas, enfim, você ajuda essas mulheres e fortalece elas numa sociedade que, infelizmente, ainda temos muito que avançar, né? Não sei o que vocês... Justamente, outro, a gente volta naquele caso lá atrás também de classe social, né? Que antigamente você via nas periferias a matança que era, né? O cara chegava bêbado em casa, batia na mulher, até matava. Hoje não, hoje as coisas, não sei se é porque a mídia ficou mais fácil, o acesso de tudo pra gente, que chega mais rápido, a gente percebe que são em todas as classes sociais.
Isso aí, todas. Gente, é um absurdo, porque a pessoa fala, gente, ela tem estudo, ela tem uma condição excelente, né? E ela se submete, né? Então não é só mais lá naquele barraco que antigamente acontecia, né? É na classe alta também que você vê muito acontecer isso. Infelizmente, né? Eu acho que a mulher, de alguma forma, fica submissa, nem que não for financeiramente, em outros sentidos, emocionalmente, né? Eu concordo, mas eu acho que essa submissão ainda é a independência econômica, né? A gente é o mais forte, né? A maioria. É o que faz ela se sujeitar, é o que o cara chega bêbado. A falta de independência econômica, principalmente quando essa mulher tem filhos, porque ela vai deixar de parar de pensar nela, né? Lógico, dependendo da circunstância e das ameaças emocionais que essa mulher sofre com os filhos, ela aguenta qualquer coisa. Não tem e aí eu acho que vem a nossa força. Aguenta qualquer coisa pelos filhos. O medo é muito grande. E aí depois, com essa mídia toda, veio esse outro lado que começou a aparecer, de mulheres muito bem-sucedidas, mas que ainda se submetem a um espancamento, a uma condição por dependência emocional, que aí eu acho mais triste e doentio. Aí eu acho que a gente entra no âmbito doentio, de realmente precisar de tratamento, de libertação. Eu já escutei assim. Mas o cara te maltrata, o cara faz isso, mas eu amo ele. Doentio, né? Uma coisa muitas vezes registra a ocorrência hoje não pode mais, né? Não pode retirar com a Maria da Penha e tenta retirar. Antigamente se podia, né? Hoje o Ministério Público já não permite mais, ainda bem. Mas ainda assim você vê a mulher resistente na audiência depois. Sim. Ai, ele é tão bom pra mim. A gente mostrou aqui aquele caso daquela que abraçou então, ele. Assim, é uma questão. Maritza, me ajuda aí. Eram quantos tiros mesmo foi a mulher? A mulher recebeu, foi uma tentativa de homicídio, 5 tiros, 5, né? Feminicídio, 5 no tiros, caso. uma tentativa de feminicídio. Mas a mulher na audiência se levantou. Com licença, eu preciso dar um beijo nele. Tô com saudade. E deu um beijo nele. Isso é mais comum do que vocês pensam, sabia? É mais comum do que se pensa. Mas triste. É muito mas triste. tudo vem da vulnerabilidade social. Tem uma pesquisa recente, você estava falando exatamente sobre isso, pesquisa de 2019. Eu estava olhando aqui no meu celular, estava copiando, viu, gente? Estava colando aqui. Foi publicada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2019, que diz que 70% dos casos de violência doméstica são por parte de mulheres negras, de escolaridade baixa, portanto até o ensino fundamental, e entre os 23 aos 40 anos. Esse dado é público e é uma triste realidade, ou seja, nós precisamos investir em educação. Nossa, educação. Porque isso vai quebrar a vulnerabilidade social, vai fazer com que ela se veja capaz de sair de uma situação. Ela não fique nessa invisibilidade. Não, eu preciso dele. Não, eu tenho que me submeter por causa dos filhos, porque eu não dou conta, porque eu não sou... Não existe isso. E esses projetos são muito interessantes. Por conta porque disso, dependendo né? do que você ensina às mulheres, e a gente vê muitos casos de mulheres que começaram vendendo doce, fazendo artesanato e conseguiram uma independência, criaram os filhos, saíram de uma relação extremamente doentia, hoje consegue ganhar o seu dinheiro. E deu tudo certo. E deu tudo certo, mas precisa dar uma segurança, porque é muito difícil encarar isso sozinha, é muito complicado, não tenha dúvida. Isso é muito legal. Quero falar desse número 8 da redação, que eu achei muito bacana. Delegacias em cárceres, aliás, em cáceres, né? O espanhol, às vezes, atrapalha a apresentadora. Oferece cursos para mulheres que foram vítimas de violência. Eu achei isso fantástico. Põe para mim. Delegacia oferece cursos para mulheres vítimas de violência doméstica em Mato Grosso. No curso ministrado por voluntários, as alunas podem aprender confeitaria com técnicas para produção de trufas, docinhos e bolo de pote. A iniciativa é da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres,
O objetivo é reconstruir a autoestima e ajudar as vítimas a conquistarem a independência financeira. O projeto Dona de Mim, Eu Quero, Eu Posso, Eu Consigo, começou nessa semana com um grupo de 15 mulheres. Os encontros são realizados a cada 15 dias na sede da delegacia. As aulas são gratuitas e o grupo de apoio também conta com psicólogas e assistentes sociais. Com você. Ah, eu achei chiquérrimo, porque, como a gente já falou aqui... Né? Não, qual que é o problema da relação abusiva? Normalmente, as mulheres dependem financeiramente desse companheiro que acaba se aproveitando dessa situação e aí vem aquele ciclo vicioso, asqueroso, e é asqueroso mesmo. Acabam acontecendo as agressões, que vão progredindo muitas vezes, infelizmente, para o feminicídio, mas quem remanesce fica muito fragilizado. Então, quando você entra com um projeto como esse, onde você ensina essas mulheres a terem uma outra renda para se sustentarem, para poderem sair dessa situação de vulnerabilidade. Uau! Falta de independência econômica, principalmente quando essa mulher tem filhos, porque ela vai deixar de parar de pensar nela, né? Lógico, dependendo da circunstância e das ameaças emocionais que essa mulher sofre com os filhos, ela aguenta qualquer coisa. Não tem e aí eu acho que vem a nossa força. Aguenta qualquer coisa pelos filhos. O medo é muito grande. E aí, depois, com essa mídia toda, veio esse outro lado que começou a aparecer, de mulheres muito bem-sucedidas, mas que ainda se submetem a um espancamento, a uma condição por dependência emocional, que aí eu acho mais triste e doentio. Aí eu acho que a gente entra no âmbito doentio, de realmente precisar de tratamento, de libertação. Eu já escutei assim. Mas o cara te maltrata, o cara faz isso, mas eu amo ele. Doentio, né? Uma coisa muitas vezes registra a ocorrência numa Hoje não pode mais, né? doméstica, Não pode retirar com queixa. a Maria da Penha e tenta retirar. Antigamente se podia, né? Hoje o Ministério Público já não permite mais, ainda bem. Mas ainda assim você vê a mulher resistente na audiência depois. Sim. Ai, ele é tão bom pra mim. A gente mostrou aqui aquele caso daquela que abraçou então, ele. Assim, é uma questão... Maritza, me ajuda, eram quantos tiros mesmo foi a mulher? A mulher recebeu, foi uma tentativa de homicídio, 5 tiros, 5, né? Feminicídio, 5 no tiros, caso. uma tentativa de feminicídio. Mas a mulher na audiência se levantou. Com licença, eu preciso dar um beijo nele. Tô com saudade. E deu um beijo nele. Isso é mais comum do que vocês pensam, sabia? É mais comum do que se pensa. Mas é muito Mas triste. tudo vem da vulnerabilidade social. Tem uma pesquisa recente, você estava falando exatamente sobre isso, pesquisa de 2019, eu estava olhando aqui no meu celular, estava copiando, viu, gente? Estava colando aqui. Foi publicada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2019, que diz que 70% dos casos de violência doméstica são por parte de mulheres negras, de escolaridade baixa, portanto até o ensino fundamental, e entre os 23 aos 40 anos. Esse dado é público e é uma triste realidade, ou seja, nós precisamos investir em educação. Nossa, educação. Porque isso vai quebrar a vulnerabilidade social, vai fazer com que ela se veja capaz de sair de uma situação. Ela não fique nessa invisibilidade. Não, eu preciso dele. Não, eu tenho que me submeter por causa dos filhos, porque eu não dou conta, porque eu não sou... Não existe isso. E esses projetos são muito interessantes. Por conta porque disso, dependendo do que você ensina às mulheres, e a gente vê muitos casos de mulheres que começaram vendendo doce, fazendo artesanato e conseguiram uma independência, criaram os filhos, saíram de uma relação extremamente doentia, hoje consegue ganhar o seu dinheiro. E deu tudo certo, e deu tudo certo, mas precisa dar uma segurança, porque é muito difícil encarar isso sozinha, é muito complicado. E se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol na aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda
daquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar, esse mundão pode acabar agora. Gente, não foi bom demais? Pena que é pouco, né? Parece que é muito, né? 1h30 de programa parece muito, mas se faz pouco quando a coisa é muito boa. Eu quero mandar beijos especiais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigada à técnica que faz esse programa funcionar e aparecer aí na tela da sua televisão, do seu tablet, do seu computador. Muito obrigada. Quero dizer para vocês que nada é em vão, que nós vamos passar por tudo isso, que isso vai ser passageiro, que a gente precisa ter fé, mas a gente não pode deixar de ser prudente. Então, tomar todas as medidas necessárias para a gente não se contaminar, nem contaminar outras pessoas. Mas a gente tem que ter fé, fé de que tudo vai melhorar, de que nós vamos passar por isso. E eu tenho certeza que muito, mas muito mais fortalecidos, tá? Um beijo no coração de todos vocês e que Deus nos abençoe, viu? Até a semana que vem. Um beijo!